Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Olá, eu sou Nuno Simas, jornalista da agência Lusa. A desinformação entrou nas nossas casas, entra nos nossos telefones, nos nossos computadores, todos os dias e a todas as horas. É a desinformação, as fake news, são consideradas também um bocadinho um risco para a democracia ou para a legitimidade democrática, e o Chega tem estado no centro desta tempestade. O José Moreno, colega do meu convidado, chamou-lhe o trompete da desinformação. Falamos, como disse, com Gustavo Cardoso, é sociólogo associado com estudos de comunicação e internet de desinformação. Já teve vários projetos comuns com a Lusa, nomeadamente desde 2024, com projetos com o Media Lab, que coordena, e que fez um primeiro estudo sobre a desinformação em pré-campanha eleitoral, campanha eleitoral, em 2024, para as legislativas e para as europeias. Este ano também houve um novo estudo, e na última campanha o Media Lab detectou que na campanha eleitoral houve 21 milhões de visualizações de conteúdos sobre imigração. A minha primeira provocação é: as fake news também votaram no dia 18 de maio? Eu penso que não, porque nós temos que pensar uma coisa, nós temos que olhar para aqui em função dos dados que temos. Os dados que nós temos, por exemplo, são que o Partido Chega teve 13 vezes mais presença em termos de informação online, de interações, do que o PS, e 6 vezes mais do que o PSD. Mas depois, em termos de votos, estes cliques, estas interações não têm uma tradução direta. Ou seja, não se pode fazer uma lógica matemática direta de que isto implica aquilo. Isto sobre a questão da informação. Sobre a questão da desinformação, a desinformação é essencialmente uma ferramenta de busca de confirmação. Ou seja, quando alguém produz alguma coisa que não corresponde à realidade, ele está essencialmente a jogar com a mente das pessoas e tenta, de alguma maneira, encontrar um ponto de contacto para criar uma confirmação daquilo que as pessoas pensam, mas numa lógica não de hipnotismo, ou seja, aquilo que acontece é criar a dúvida. Do ponto de vista eleitoral e de estratégia partidária, essa é uma técnica utilizada desde sempre. O objetivo, muitas vezes, e hoje em dia, em tempos contemporâneos, pode-se dizer que é uma marca das eleições nos países democráticos, o objetivo não é fazer as pessoas mudar a sua opinião através da desinformação. É criar a dúvida suficiente para pensar que todos são iguais. Ou seja, se eu vou votar num determinado candidato e de repente fico com dúvidas sobre se ele tem os mesmos defeitos, os mesmos problemas ou o partido que ele representa do que o outro partido em que eu não vou votar, o que é que acontece? Normalmente há uma propensão maior para as pessoas se absterem. E, portanto, é sobre isso que nós estamos a falar. A desinformação é uma arma política, mas é essencialmente uma arma política para fazer com que os outros desistam ou de criar a dúvida. Em algumas situações, se integrada numa estratégia de campanha bem feita, no sentido do lado negro da força, utilizando aqui as lógicas das conversas sobre a Guerra das Estrelas, ou seja, o lado mau da história, quando isso é feito, pode efetivamente haver alguma tradução em termos de votos, mas a desinformação só funciona, e que nós falamos sobre isso, só funciona quando duas condições se juntam. Em primeiro lugar, em termos de impacto eleitoral de votos, em primeiro lugar, quando existe alguma figura com um grande renome público, seja um influencer, seja um político, alguém que tem presença, que tem seguidores, e diz: olha, já viram isto? Pronto, aí existe o primeiro dado necessário para que aconteça alguma coisa. E depois, a seguir, é preciso que o receptor também tenha, ao mesmo tempo, algum tipo de viés que diga: já viram? Eu bem vos dizia que era assim, porque esta pessoa está a dizer que é assim. E, portanto, é esta a forma. Ou então, no inverso, para desistir, a ideia de que então, mas afinal eles são todos assim. Eu estava a pensar que este era diferente, mas ele é igual aos outros, portanto, eu não vou votar neste, mas também não vou votar naquele. Pronto, e portanto, este é o impacto
tem que acontecer uma série de coisas. Não há hipnotismo. Não é por dizer alguma coisa que seja mentira que as pessoas automaticamente mudam o seu registro mental e o seu voto. E nesta campanha eleitoral houve algum lado negro da força? Houve evidências disso? Bem, aquilo que é importante falar, e isso é algo que é factual ao longo do tempo, aquilo que se tem verificado é que entre todos os atores políticos, aqueles que têm feito uma maior uso de coisas que factualmente não são verdade, tendem a estar associados a eleitos do Partido Chega. Mas há uma questão aqui muito importante, porque por vezes a leitura que é feita destas coisas salta imediatamente a dizer assim, é o Chega que promove a desinformação. E aí é preciso dizer calma. Porquê? Porque aquilo que nós verificamos nas redes é que muitas vezes, ou seja, a maior parte das vezes em que há dinâmicas desinformativas, o que nós temos são pessoas que propagam, nós não sabemos se elas são militantes, simpatizantes, de qualquer partido. Mas há uma quinta. O que acontece é que essas pessoas dizem ao mesmo tempo que contam aquelas inverdades que as partilham, também fazem publicidade a um partido. E, nesse caso, normalmente esse partido é o Partido Chega. Agora, esta questão das redes sociais é muito complicada para os partidos, quaisquer que eles sejam, porque, na realidade, se antigamente nem todos os simpatizantes de um partido tinham acesso a poder dizer coisas em favor ou contra aquilo que era a linha do partido, hoje em dia os partidos não têm qualquer controlo. Pode aparecer uma pessoa qualquer e dizer eu sou do Partido Socialista e é isto, 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 ser completamente ao contrário daquilo que o partido quer. E não há nada a fazer. E pode acontecer a mesma coisa com o Partido Comunista, com o PSD, com a Iniciativa Liberal, com o Chega, com o LIVRE, com todos. Portanto, nós temos que ter, do ponto de vista da análise, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista da análise, temos que ter algum cuidado, porque, na realidade, o que nós verificamos é uma sobreposição entre discursos desinformativos e pessoas que dizem que apoiam um determinado partido. E isso acontece, e quando acontece, acontece maioritariamente com o Partido Chega. Não quer dizer que não aconteça também com os outros. Agora, mais uma vez, há duas dimensões factuais. Por um lado, que entre todos os líderes partidários, aqueles que têm feito mais uso de questões desinformativas amplificando-as em diferentes momentos no tempo, têm sido o Chega. Por outro lado, as pessoas que mais partilham coisas desinformativas também partilham ao mesmo tempo apoio ao Partido Chega. Mas não há uma... Ou seja, não se pode dizer que estas pessoas sejam militantes. Não sabemos, não fazemos a mínima ideia. Assim como a maior parte das pessoas não sabe quem é que faz o quê online num determinado momento. Portanto, só se pode analisar discursos. Nesta campanha houve, na campanha de 2024, das europeias para as legislativas, houve uma diminuição do fenómeno desinformativo. Eu lembro-me que José Moreno, seu colega no Media Lab, alegou um cansaço eleitoral. Passou-se o mesmo nesta campanha de 2025 ou não? A desinformação acompanha também as tendências, não é? Portanto, a desinformação, quando entende que uma coisa está gasta, abandona e, portanto, depois passa a ser outra. Porque o objetivo da desinformação é sempre que as pessoas deem atenção. Portanto, aquilo que se foi verificando ao longo do tempo é que mudaram também aquilo que é o enfoque da desinformação. Se nós até algures próximo das europeias continuávamos a ter muita ideia da corrupção na política, como, ou seja, alegar situações, entendimentos, etc., sobre o mau comportamento dos políticos em geral, e que isso associado à ideia de corrupção, não a corrupção como ela está definida na lei, mas a ideia de que há uma coisa assim que atinge os políticos, que é a corrupção, e isso era aquilo que era mais vezes trabalhado e mais vezes insistido e mais vezes partilhado nas redes. Nós depois, a partir das europeias, vimos uma viragem, ou seja, Portugal era até aquele momento um país atípico no contexto europeu, ou seja, a imigração não era uma questão que a desinformação utilizasse todos os dias, a todas as horas. A partir desse momento mudou porque duas coisas aconteceram. Primeiro, uma percepção na sociedade portuguesa de que havia qualquer coisa diferente com a imigração. E a percepção é diferente de realidade, mas essa percepção estava lá. E depois, obviamente, o que é que acontece a seguir? A desinformação faz o surf na onda da percepção. E, portanto, depois começa a colocar várias questões em cima da mesa, algumas delas verdadeiramente insólitas. Assim,
Uma delas houve alguém que num determinado momento criou um post a dizer que existia um partido islâmico em Portugal, mas era para fazer as pessoas rir. Portanto, era uma coisa de paródia. Isso foi levado a sério. E isso foi utilizado por quem queria fazer a desinformação para apresentar como um facto consumado, existente, e portanto, eliminando a ideia da paródia, da brincadeira que estava associada a essa. E é uma coisa que volta, porque depois na desinformação isto também é um bocadinho como as ondas nas praias, ou seja, há sempre a chegar, vão, depois voltam outra vez. Portanto, aqui é o que acontece. Nós passamos, de repente já toda a gente se esqueceu disto, é natural que nas próximas eleições volte outra vez a aparecer a história do Partido Islâmico, como se as questões da imigração continuarem a ser interessantes para o uso e a apropriação pela desinformação. Mas 21 milhões de conteúdos sobre a imigração associados um bocado ao Partido Radical, interações do Partido Radical de extrema-direita, que tem o seu peso. Pessoas que fazem essa, ou seja, pessoas que elas próprias fazem um discurso que as associa a esse discurso e que por vezes também fazem publicidade a um partido em causa, neste caso era o Chega. Portanto, claro que faz, ou seja, claro que cria uma apetência. Agora, em termos da análise, em termos do estudo destas matérias, a questão é que ninguém pode dizer que há uma relação direta. Pode fazer moça, mas nós não sabemos qual é o grau dessa moça, se assim quisermos dizer. Vamos introduzir aqui um elemento comparativo. Por muito estranho que nos possa parecer, em termos de ciência, nós continuamos a ter dúvidas sobre qual é o real impacto da publicidade nas compras das pessoas. Nós sabemos que se não houver publicidade, as pessoas não sabem que os produtos existem e não os compram. Aqui é um bocadinho a mesma coisa. Nós não sabemos se termos 100 mil interações, termos 3 milhões de interações, termos 3 milhões e meio, 4 milhões, ou seja, o que é que faz a diferença? Isso em termos de ciência nós não podemos e não sabemos explicar. E é muito pouco provável que consigamos algum dia chegar a alguma conclusão exata sobre isso, fazendo a análise também pela mesma questão da publicidade. Nós sabemos que tem que ser feita, que se ela for feita de uma determinada maneira, a publicidade causa maior notoriedade, etc. Mas depois, entre isso e o momento exato da compra, e fazendo aqui a analogia entre a desinformação e o momento do voto, nós não sabemos exatamente o que acontece. E temos uma outra questão, que eu acho que essa é que é central em torno disto tudo, é que nós não podemos transformar uma parte do processo, que é a desinformação, na causa para destruir o próprio processo, que é o processo democrático. Porque aqui existem várias questões que nós temos que trazer à colação. Em primeiro lugar... E esse risco existe já hoje? Eu acho que esse risco existe já hoje a partir do momento em que se anularam eleições por causa de desinformação. Não foi por causa de ter havido pessoas nas mesas de voto que tenham roubado votos ou que tenham trocado os votos ou que tenha havido uma entrada no sistema informático que alterasse nos países onde há voto eletrónico. Quer dizer, não é sobre isso que nós estamos a falar. Aquilo que aconteceu o ano passado na Roménia, e portanto que foi vamos assim, deitar abaixo o resultado de uma primeira volta porque tinha havido interferência estrangeira em termos desinformativos, é muito preocupante para a própria saúde da democracia, por uma razão. Porque a democracia assenta num princípio que é de que nós todos temos a mesma capacidade de escolha e, portanto, todos devemos ter a possibilidade de votar. Nós não vamos verificar individualmente quais são as nossas capacidades cognitivas. Ou seja, não, é esse o princípio. Uma pessoa, um voto. Aquilo que se passa com a desinformação, ou o argumento que leva, por exemplo, a anular eleições com base na desinformação, é de que as pessoas foram influenciadas na sua escolha. Ora, se nós admitimos que as pessoas podem ser influenciadas só por causa da desinformação, independentemente de quem a faz, ser interna ou ser externa, ser um país externo ou ser os partidos internos que a fazem, então nós estamos a assumir que as pessoas não têm capacidade de votar. E se assumimos que as pessoas não têm capacidade de votar porque podem ser influenciadas, então estamos a colocar em causa as campanhas eleitorais, porque o objetivo das campanhas eleitorais é influenciar o voto, é fazer com que as pessoas decidam fazer uma determinada coisa, e estamos também ao mesmo tempo a dizer que, bem, isto se calhar é perigoso a desinformação porque hipnotiza as pessoas, como um pêndulo à frente e diz agora vais votar no partido tal, já não vais votar no que querias votar. Nós temos de ter cuidado porque estas mensagens criam dinâmicas e, de alguma maneira, nós temos que ter a noção que as ameaças à democracia não vêm apenas das forças
que têm uma perspectiva antidemocracia. Podem vir das próprias forças democráticas que, porque acharem que precisam de se defender dessas forças antidemocráticas, acabam elas próprias por tomar decisões que matam lentamente a própria democracia. E, portanto, temos que ter a noção que este é um território que não é tudo branco, tudo preto e que não há cinzentos. Não, isto é um território de todas as tonalidades de cinzento. É aí que nós trabalhamos. E é dessa maneira que os atores políticos têm que olhar para estas matérias também. Portugal está nesse radar. A sua perspectiva é otimista perante um cenário negro desse ou evoluímos? Eu sou sempre um otimista, e, portanto, mas isso não é um facto científico. O facto de eu ser um otimista é do meu caráter. Olhando para os dados, a única coisa que a gente pode dizer é que tivemos pela primeira vez um Estado democrático, a Roménia, que decidiu anular umas eleições e que houve uma congratulação de todos os países da Europa a dizer que eles tinham feito muito bem em termos da União Europeia. Portanto, se não todos, mas pelo menos de alguns representantes das instituições europeias manifestando a sua preocupação e não dizendo que aquilo tinha sido mal feito. E esse é que é o problema. É o momento que se experimenta a primeira vez e se ele cria a norma ou não. Vamos imaginar, seria possível acontecer o mesmo em Portugal? Poderia acontecer. Uma vez que já aconteceu noutro local, poderia acontecer. Isso seria bom para a democracia portuguesa? Não, eu acho que isso seria péssimo. Porque com o passar dos meses relativamente ao caso romeno, a sensação que eu tenho é que as pessoas, não sei se já perceberam o beco onde se colocaram a dada altura, mas ninguém quer falar muito do assunto. E pronto, eu acho que é muito complicado, efetivamente, e nós temos outros exemplos que têm a ver com a questão da liberdade de expressão e que são fundamentais, porque tudo aquilo que mexe com a liberdade de expressão das pessoas ou dos profissionais, neste caso os jornalistas, é algo muito, muito, muito complicado e que tem que ser pensado sempre numa situação limite e não pode ser apenas tomado a correr em cima da altura porque, não, nós vamos fazer isto porque tem que ser feito. Não, porque as consequências depois são muito grandes a seguir. Portanto, esta é uma área, como eu estava a dizer, de múltiplos cinzentos, onde nós temos que ter uma grande preocupação em perceber que o combate à desinformação, que tem impacto na nossa vida e que tem impacto eleitoral, embora nós não saibamos exatamente a sua extensão, mas tem que ser também temperado com a necessidade de não ir a correr para resolver o problema, criar uma brecha no próprio funcionamento do sistema democrático. Temos que estar cientes disso também. Isto não é a mesma coisa que dizer aquilo que Donald Trump diz, que desinformação não existe. Não, é precisamente o oposto. É dizer que desinformação existe e não pode ser utilizada por aqueles que estão em defesa da democracia por uma situação de necessidade de dar resposta a um clamor qualquer, a um pânico qualquer público e de repente criar o precedente que depois nos vai trazer consequências mais graves para as nossas democracias também. Voltando a Portugal e voltando a maio, na sua perspectiva, houve algum caso de desinformação durante a campanha que tivesse sido mais relevante? Houve o caso das sondagens falsas ou manipuladas, houve aquela doença do líder do Chega, enfim, houve uns epifenómenos. Houve vários. Vamos lá ver. Eles são de alguma maneira diferentes, porque quando nós estamos a falar do caso de André Ventura, aquilo que se criou foi uma dúvida sobre. Houve pessoas que acharam que tinha sido uma doença, outros que acharam que tinha sido um ataque de pânico, outros que acharam que não tinha sido nada e, portanto, toda a gente teceu opiniões sobre um facto. O facto foi que ele foi seguido pelos órgãos de comunicação social e, portanto, ele tornou-se alvo da atenção porque o próprio jornalismo deu visibilidade a ele. Aquilo que o jornalismo depois não conseguiu concluir foi da factualidade ou não do acontecimento e, portanto, a partir daí gerou-se uma outra coisa que foi uma ocupação do espaço público por uma situação que não se percebeu e que foi degladiada em termos políticos. Preocupação para com a saúde, toda a gente se preocupa independentemente de ter ou não ter as mesmas ideias que uma pessoa que sofre qualquer situação de saúde,
se tinha havido um problema de saúde ou não tinha havido um problema, e isso gerou-se, em termos das redes, ninguém chegou a conclusão nenhuma, mas o jornalismo também não, e também o debate político também não. Pronto. Isto terá beneficiado alguma coisa ao Chega? Isso criou, vamos lá ver, criou uma dimensão de notoriedade. Eu acho que aqui não é tanto a questão do benefício para o partido Chega, mas sim o que é que não beneficiou os outros partidos todos. Ou seja, nós tivemos uma monotematização da agenda política durante o tempo em que aquela discussão existiu. E, portanto, nada mais se falou. Foi como se a campanha eleitoral tivesse acabado naquele dia. E isso, claramente, pode beneficiar o partido que estiver melhor àqueles dias. Como nós sabemos, as campanhas são momentos diferentes do nosso cotidiano, em que conta até o último minuto da campanha eleitoral. E, portanto, se há um encurtar do tempo eleitoral, isso pode beneficiar uns e não beneficiar outros também. Mas, portanto, essa não é uma questão de desinformação, é uma questão de agendamento mediático e de incapacidade, por lado dos outros atores políticos, mas também por parte do jornalismo, de quebrar essa corrente. Portanto, o que nós tivemos foi uma novelização noticiosa. Nós não tivemos cobertura noticiosa, tivemos novela noticiosa, portanto, durante esses dias. Portanto, isso foi um passar para outro campo, em vez de estarmos em campanha, estivemos numa outra coisa qualquer, que não temos a certeza de qual era. Depois, tivemos outro tipo de situações, tivemos que também não são desinformação, que são, por exemplo, a questão dos cartazes do Chega sobre os 50 anos de corrupção, e dê-nos agora uma oportunidade. Um dos candidatos, neste caso ganhou as eleições, Luís Montenegro, até chegou a pôr uma ação judicial relativamente a isso. Mas aí a questão é muito complicada, porque eu tenderia a dizer que isso é liberdade de expressão. Nós depois podemos desmontar, se não concordarmos com aquilo que lá está dito, mas isso não é desinformação, é dizer uma coisa. E isso não é impeditivo. Outra coisa é factualmente dizer que, com base em qualquer coisa, que há mais agora do que houve antes dos outros 50. Bem, também é preciso perceber que antes havia censura e, portanto, sabe-se muita coisa que aconteceu e muita corrupção que aconteceu durante a ditadura em Portugal, mas não se tem a notícia nos jornais, porque isso não era, obviamente, notícia, porque era a censura que colocava fora, porque colocava em causa o poder ditatorial que existia na altura. E depois temos as coisas que acabaram por surgir, essas sim de desinformação, sobre, por exemplo, o número de imigrantes em Portugal. Mais uma vez voltamos. As questões sobre a imigração são algo que causou algum tipo de sensação de diferença na mente dos portugueses e que foram aproveitadas para dizer não, existem não sei quantos milhões de imigrantes, ou não sei quantas centenas de milhares de imigrantes acima daquilo que era o número, e depois propagou-se isso. Portanto, é preciso entender que estas coisas são todas umas relacionadas com as outras. Não é possível ter desinformação sem que o discurso político dê atenção a um tema. Cada coisa desenvolve e tem um papel numa visão mais alargada para os partidos, que é, no final de contas, no final do dia da votação, ter mais votos do que o outro partido. Mas pronto, isso é preciso perceber que a desinformação tem que ser lida nesse conjunto. E que há partidos que a utilizam porque também, precisamente, a diferença entre liberdade de expressão e desinformação, em algumas situações, é muito ténue. E os partidos que fazem uso da desinformação, ou porque não a desmentem ou não desautorizam pessoas próximas de si que a façam, ou porque os próprios partilham num determinado momento alguma coisa que não é factual, isso faz parte das armas de combate, não é? Pronto, político atualmente. O problema é normalizá-las. E isso é que nós temos que ter muito cuidado, porque uma coisa é liberdade de expressão, outra é normalizar a desinformação como sendo uma coisa que deve e que não tem problema nenhum que exista. Muito bem, vamos ter no próximo ano, vamos ter mais 2 eleições, veremos como é que evolui este caminho, e este Lusa Extra fica por aqui. Obrigado, Gustavo Cardoso. Obrigado, eu. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.